Hello again, everybody. Welcome to Lesson 6. Nessa lição, vamos aprender como falar de outras pessoas. Você está vendo aqui duas pessoas, a Kim e a Janet. Eu posso falar de Kim e Janet falando elas. They. Repete aí, hein? Se eu quero dizer que elas moram, elas vivem em Madrid, eu vou dizer desse jeito aqui, ó. They live in Madrid. Se eu quero dizer que elas gostam de sushi, Kim and Janet, eu digo também they like sushi. Se eu quero dizer que elas falam espanhol e francês, então eu digo também they speak Spanish and French. Kim and Janet, elas, they. Se for duas pessoas, masculino, Peter and Carl, também é they. Se for um homem e uma mulher, Peter and Kim, também é they. Eles. É super importante você saber essa composição. They live, they like, they speak. Se você diz they e mais uma ação, verbo aqui, você está dizendo algo que eles têm costume de fazer. Eles vivem, eles gostam, eles falam. É super simples. Mas se você quiser falar de uma pessoa só, como é que se diz isso em inglês? Para falar de uma pessoa, você precisa ter um pouquinho de atenção. Muita gente tem dificuldades nisso. Porque confundem umas coisas aí, eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a Lucy. Lucy também pode ser ela. Ela em inglês. She. Se eu vou dizer que ela fala francês, eu vou dizer she. E uma coisa que eu tenho que saber sempre. Quantas pessoas eu estou falando? Uma só. Então me representa com S no final das ações. Quer dizer o quê? É hábito dela falar francês. E para o português isso quer dizer ela fala francês. Se eu quero dizer que ela mora em Paris, she lives in Paris. Quantas pessoas estou falando? De uma. Se eu vou dizer que ela usa uniforme, she wears a uniform. She wears a uniform. O segredo é o seguinte, meus amigos. Quantas pessoas vocês estão falando? Uma pessoa, você coloca o S no final. Esse S quer dizer singular verb, ou seja, é um verbo no singular. Exemplo, my dad, o meu pai. Eu vou dizer que meu pai pesca no Campeche. My dad fishes, OS, in Campeche. Agora, se eu quero dizer que os meus amigos gostam de sushi, eu vou dizer desse jeito aqui, ó. My friends like sushi, sem S. Por quê? Quando é mais de uma pessoa, eles ou elas não usam esse S. Por exemplo, olha só. Eles. They speak. Eles falam. Mas se for dizer que ela, she, quantas pessoas? Uma. She speaks. She speaks. Se você não botar o S, você está falando errado. Você está falando um verbo no plural, para mais de uma pessoa. É super simples. Muita gente confunde isso. Ah, esse S é plural. Não. O S nos verbos é singular. E quer dizer o quê? É uma ação habitual da pessoa. Só isso. E também é o seguinte, eu falei de she, mas também pode ser he, ele. Ou
se estiver falando de um assunto. It. Todos esses três aqui recebem o S no final dos verbos, para falar positivamente de algumas pessoas. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu falei aí, por que isso aqui é importante saber? The devil wears Prada. Porque é o seguinte, ele só vai conseguir usar Prada se vier esse S aqui no verbo. Quantos devils existem? Um. Então você representa usando o S no final do verbo. The devil wears Prada. Se você esquecer esse S, você está dizendo algo usam. Não, é uma coisa que usa. The devil wears Prada. Ok? Então, para você falar de uma pessoa só, coloca o S no verbo. Mais de uma, você coloca nada. I speak, you speak, he, she ou algum objeto, it, aí sim você coloca o S. Thank you very much for this class. I hope you learned something today. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, manda para mim, quero ver. Talvez eu possa resolver isso. Continue estudando e continue acreditando, porque todos os dias você vai aprender inglês. Ok? Thank you so much, everybody. Thank you. Bye bye.